Boa tarde, meu nome é Tatiana Matos, eu sou a gerente da fisioterapia do CREB. A gente está hoje em mais um encontro nosso da PEC, né, o nosso programa de educação continuada, onde a gente sempre tenta abordar temas envolvendo patologias médicas, reabilitação. A gente tenta linkar tudo isso e trazer conteúdos novos, tanto para os nossos fisioterapeutas quanto para quem está assistindo a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação neurológica, né, abordar patologias e técnicas dessa reabilitação. Vamos envolver um pouquinho também, focar um pouquinho na espasticidade e na distonia. E a gente vai contar com a doutora Monique Venturi para falar um pouquinho da gente sobre tratamentos, sobre procedimentos e técnicas abordadas para poder facilitar um pouquinho essa reabilitação. A gente tem hoje aqui, está aqui comigo, a nossa fisioterapeuta Bruna Túlio, da nossa fisioterapia neurológica. Ela já está com a gente há bastante tempo aqui na fisioterapia neurológica. A doutora Monique trabalha aqui conosco, especificamente na eletroneuromiografia, e vem ajudando a gente nessa parte da reabilitação neurológica em relação à toxina botulínica e a outras abordagens também que ela vem auxiliando junto com a Bruna, a gente poder sempre buscar o melhor para os nossos pacientes aqui do CREB. Então, queria agradecer à doutora Monique por ter aceito esse nosso convite, de estar aqui hoje com a gente, participando de mais um programa de educação continuada. Queria agradecer a Bruna também, por sempre estar aqui nessa empreitada, aceitando, auxiliando a gente. Então, hoje a gente vai começar abordando esse tema que envolve tanta gente, tantas pessoas são acometidas por doenças neurológicas. Então, hoje a gente está aqui tentando esclarecer alguns temas, algumas dúvidas, e não é sempre nessa empreitada mesmo de trazer mais conhecimento, mais aprendizagem. Tá bom? Vamos começar então? Bruna vai começar falando um pouquinho para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Tatiana falou, meu nome é Bruna Túlio, já estou um tempinho aqui no CREB, só alguns 8 anos, mas eu gostaria primeiramente de agradecer a Tatiana Matos, a nossa gerente, pelo convite, ao Dr. Raim, nosso diretor médico, a nossa neurologista, doutora Monique, pelo convite. Realmente, assim, tudo que a gente pode, né, engrandecer e enriquecer, né, o nosso conteúdo, nosso dia a dia, tanto na área da fisioterapia, quanto na área médica, na área de TO, na área da psicologia, enfim, né, tudo que a gente pode agregar de melhora para o nosso paciente, com certeza é sempre muito bom. Eu vou dar início à nossa apresentação, vou só dar realmente uma pincelada, né, do que é a nossa reabilitação neurológica. Vou tentar ser bem breve, e aí eu passo realmente para a doutora Monique para ela entrar com essa parte da reabilitação clínica e da parte também medicamentosa, tá bom? Vamos compartilhar aqui então o conteúdo para vocês. Vamos lá. Muitos pacientes, né, quando nos procuram lá no setor da reabilitação neurológica, às vezes nos abordam nos corredores e também os próprios familiares, o que é exatamente a reabilitação neurológica, né? Então, contextualizando, a fisioterapia neurológica, ela é uma área de dentro da fisioterapia que estuda, previne e trata de todas as disfunções causadas por patologias neurológicas, que acometem o sistema nervoso central ou periférico. Como o tronco encefálico, o próprio cérebro, medula espinhal, nervos periféricos ou junções neuromusculares. Os principais objetivos. Se hoje eu tivesse que definir o principal objetivo de uma reabilitação, seria a qualidade de vida do paciente e uma melhor independência nas suas atividades de vida diária. Tem sempre um lema que a gente fala aqui no CREB, que você tem o direito de viver bem, feliz e sem dor. E isso é uma grande verdade. Mas visando assim, né, de um modo geral, o principal objetivo é a recuperação, o desenvolvimento da capacidade física e mental do paciente, possibilitando uma maior independência para a execução de funções essenciais da vida diária, como a mobilidade, o autocuidado, as AIVDs instrumentais, que incluem você escrever, mexer no celular, utilizar o computador, gerenciar o seu próprio fármaco e ter uma maior independência.
A conscientização, que existem várias formas diferentes de se executar uma função, ou seja, o paciente hoje ele é destro e ele passa, durante muitos anos da vida dele, a executar tudo apenas com o lado direito. E aí, após um AVC ou após ele ser acometido daquele lado dele dominante, a gente tenta ensinar para ele e aos familiares como ele utilizar também o outro membro, ou outras atividades também. A conscientização, né, dessa função com outros lados, o alívio da dor e a prevenção, propiciando uma melhor qualidade de vida para esse paciente e oferecendo principalmente um suporte técnico para a família, principalmente após a alta médica. O nosso público-alvo são crianças, jovens e adultos e idosos que foram acometidos por doenças neurológicas. Aqui eu citei algumas, mas assim, existe uma infinidade de doenças neurológicas. Então, tem a síndrome de Down, a esclerose múltipla, o acidente vascular cerebral, as encefalopatias, doença de Alzheimer, traumatismo craniano, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, torcicolo espasmódico, paralisia facial periférica e também as sequelas da paralisia facial periférica, neuropatias, síndromes vestibulares, entre outros, tá? As limitações funcionais e emocionais. Então, quando o paciente ele é diagnosticado com uma patologia neurológica, sendo ele portador ou não de uma sequela, ele apresenta uma série de alterações orgânicas e emocionais, como as limitações significativas no desempenho funcional. Então, a partir do momento da progressão da doença desse paciente, ou quando ele tem o diagnóstico de uma doença neurológica, ele começa a apresentar uma maior dificuldade para realizar atividades que antes ele exercia de uma forma bem natural, e com menos gasto também energético metabólico, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo. A redução da capacidade funcional cognitiva. Então, esse paciente ele passa a ter, dependendo da patologia dele, da progressão da doença que ele tem, uma diminuição da percepção cognitiva, que é o exemplo da doença de Alzheimer, que o paciente ele começa a ter uma dificuldade de lembrar uma tarefa simples que ele acabou de executar. As limitações de amplitude articular, né, do movimento. Então, o paciente, dependendo também, como eu falei, da patologia, se esse paciente ele foi acometido por um AVC, ele tem uma hemiparesia, ou ele tem uma hemiplegia, ou uma hipertonia, ele começa a ter uma dificuldade para escovar os dentes, pentear o cabelo, pegar algum objeto que está acima do corpo dele, e isso começa a gerar realmente uma certa frustração. E isso também vai lá o que a gente trabalha, né, junto com a equipe multidisciplinar, com a parte da psicologia, que também é muito importante por conta disso. O desencadeamento da dor, o aumento do gasto energético metabólico, que foi o que eu citei um pouquinho antes. Então, o paciente ele passa a fazer muito mais esforço do que ele fazia antes, com atividades bem simples do dia a dia. Então, se para ele, como eu citei, que é o autocuidado, né? Ele se alimentar, ele escovar o dente, tomar o banho, era bem fácil e ele não utilizava tanto gasto energético assim. Após uma sequela ou com o andamento da doença, ele passa a ter um gasto maior. E as alterações de tônus muscular, que o paciente ele pode desenvolver, dependendo da sua patologia, uma espasticidade, com isso uma contratura muscular, uma rigidez, uma deformação articular, e isso também volta lá para o nosso tópico do desencadeamento da dor. A avaliação clínica e terapêutica, ela é muito importante, sendo ela assim multidisciplinar, né? Então, primeiro vai a questão do médico, depois do fisioterapeuta, em conjunto com a parte também da psicologia, da terapia ocupacional, dependendo do caso. Então, realmente é um conjunto. De cada paciente é muito importante para você conseguir tratar cada limitação que ele vai começar a apresentar, né? Que são as valências, a estado físico, clínico, cognitivo e emocional. E ela deve ser muito minuciosa e individualizada. Então, nesse momento da avaliação, é de suma importância que a gente consiga coletar a quantidade maior de dados para que a gente possa tratar realmente um tratamento individualizado para ele e que realmente vai abordar tudo o que ele precisa melhorar naquele momento. Os principais recursos e métodos de tratamento. Hoje em dia nós temos muitos recursos e também temos muitos métodos, mas eu citei assim, os mais importantes, né, e os principais que realmente a gente utiliza mais, principalmente na reabilitação neurológica, que são as técnicas manuais específicas, como o BOBAT, CABAT, né, o PNF,
o treino de marcha sustentada, a eletrotermoterapia, a plataforma para treino de equilíbrio e estimulação proprioceptiva, a reabilitação virtual, que realmente a gente consegue trabalhar não só o lado motor, mas também o lado cognitivo, a kinesiotape, a hidroterapia, a acupuntura e também a aplicação da toxina botulínica, que por muitas vezes, né, a gente não trabalha também só o lado da reabilitação neurológica com a toxina botulínica, mas também algumas outras indicações, mas isso eu vou deixar agora, passo a palavra para a doutora Monique, que ela realmente vai explicar melhor todas essas indicações, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, eu venho agradecer aqui o convite do Raim, da Tatiane, da Bruna, né? Nós somos uma equipe e eu queria abordar um pouquinho com vocês hoje a reabilitação neurológica, né? Eu não tenho interesse de esgotar o assunto, mas pelo menos dar uma pincelada aqui nos principais aspectos dela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. De trabalho. Perfeito, Mônica, análise, conversa. Diminuir aqui a tela. Tô só com um probleminha aqui para compartilhamento. Aqui é isso? Não. Não, não é isso. Estão chamando. Uma ajuda. Isso aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Caramba. Precisa só ajuda.
Posso ir, já que começou? Começou a gravar já? Bom, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a reabilitação neurológica. O objetivo não é esgotar o assunto, mas sim dar umas pinceladas, dar uma noção geral, principalmente em certas patologias. As doenças neurológicas, infelizmente, elas são... Normalmente a gente vê que elas são muito incapacitantes ou limitantes, e muitas vezes, para algumas doenças, a gente não consegue oferecer a cura, mas a gente consegue oferecer tratamento e qualidade de vida. As doenças neurológicas, elas são um desafio. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, a gente observa que elas são limitantes, impactam diretamente na independência, qualidade de vida e autoestima dos indivíduos. Cada pequeno ganho que a gente tem na reabilitação, ele tem que ser comemorado, ele tem que ser valorizado. E, normalmente, quem faz parte disso é uma equipe multiprofissional que anda de mão dada com o paciente. São os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, cuidadores, familiares. E é interessante a gente ter isso em mente, porque seja o tratamento cirúrgico, seja o tratamento fisioterápico, seja o tratamento com drogas, todos eles têm sua função, todos eles têm seu papel, têm sua importância. Vamos focar em algumas enfermidades muito frequentes e debilitantes no meio neurológico, que são as espasticidades, distonias e paralisia facial periférica. Eu fiz uma enquete no meu Instagram esses dias para ter uma noção, né, do que as pessoas conheciam sobre espasticidade e a principal etiologia, que é o acidente vascular encefálico. Então eu perguntei, você sabe o que é espasticidade? 53% responderam que não e 47% que sim. Só que no meu Instagram existe uma amostra viciada, né? Existe um viés aí de aferição, porque a maioria de médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, e mesmo dentre esses profissionais, foi o que me chocou, eu perguntei, você sabe qual a prevalência de acidente vascular encefálico, derrame no Brasil? 86% responderam que não. Perguntei depois, qual a quantidade de pessoas com AVE que apresentam incapacidade? E 75% disseram que não. Isso me motivou a pesquisar um pouco mais e a mostrar esses dados impactantes para vocês. A espasticidade é em si um distúrbio frequente nas lesões congênitas ou adquiridas do sistema nervoso central. Os agentes etiológicos principais são acidente vascular encefálico, que é o derrame, esclerose múltipla, neuromielite óptica, paralisia cerebral, mielites, traumatismo raquimedulares e traumatismo crânioencefálicos. Pasmem, a prevalência de pacientes com AVE, que era antigamente chamado de AVC, no Brasil, é de 2.231.000 pessoas, sendo que 568.000 dessas pessoas apresentam incapacidade grave. Respondidas as perguntas anteriores, eu acho que a gente já tem uma noção do impacto que isso tem na qualidade de vida dos nossos pacientes, né? E de várias pessoas da população em geral, porque não pega só o paciente, né? Acaba que os familiares também acabam compartilhando dessa triste realidade. A prevalência pontual foi de 1,6 em homens e 1,4 em mulheres, e a incapacidade de 29,5% em homens e de 21,5% em mulheres, isso segundo a Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, que eu consultei essa semana. A incidência de espasticidade pós-AVE é de 19% em 3 meses e 38% em 12 meses. Bom, o que é? Qual a definição da espasticidade? Ela é caracterizada pelo aumento do tônus muscular involuntário dependente da velocidade de movimento. Há reflexo de estiramento hiperativo secundário a uma lesão do trato córtico-espinhal, ou seja, o músculo ele fica mais rígido, ele fica menos maleável. É mais difícil você trabalhar com esse músculo, tanto como a Bruna já brilhantemente explicou antes, na aula anterior, isso impacta diretamente na qualidade de vida desse paciente, para higiene pessoal, para trabalho, para locomoção, né, para atividades básicas da vida diária. É claro que assim, a espasticidade ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ela previne a atrofia,
ela dificulta a perda de cálcio ósseo e evita a trombose venosa profunda por estase. Ao exame físico, a gente pode observar as queixas do paciente, que são muito comuns, do impacto na qualidade básica da vida diária, das atividades básicas da vida diária, da qualidade de vida no trabalho, em casa, na família. A gente observa marcha, transferência, mudança de decúbito, o asseio. No exame físico, a gente pode ver reflexos que estão alterados, fraqueza, arco do movimento reduzido, retrações, deformidades osteoarticulares, espasmos e clonos. Aqui vocês podem observar nessa figurinha esse bracinho aqui, ó, contraído, rodado medialmente, com o punho fletido e com o cotovelo fletido. Isso dificulta bastante a higienização e pegar objetos. Um reflexo cutâneo plantar em extensão, o famoso sinal de Babinski, e aqui um pé em flexão plantar, né? A gente vê muito equinovaro em espasticidade. Observem aqui uma posição, uma marcha de Wernicke-Mann, que a gente chama, que é esse bracinho aqui, ó, fletido, e a perna com a predominância de musculatura extensora. A marcha em tesoura também é muito comum em paralisia cerebral, em que você tem uma predominância aqui de musculatura adutora, gastrocnêmio, sólios, tibial posterior, flexor profundo dos dedos, pés equinovários. Nós utilizamos também na avaliação algumas escalas de Tardieu, Ashworth, índice de Bartel e goniômetro. O impacto socioeconômico disso, como eu já falei e repito, é enorme. O risco de quedas, fraturas, trabalho, custo com cuidador, com médicos, fisioterapeutas é muito grande. Os principais músculos acometidos em membros superiores, assim, em linhas gerais, são peitoral, grande dorsal, bíceps braquial, flexores do punho e dedos, pronadores e adutor do polegar. De membros inferiores, adutor de coxa, isquiotibiais mediais, gastrocnêmio lateral e medial, tibial posterior, flexor superficial e profundo dos dedos e flexor longo do hálux. Aqui, observem as posturas espásticas de membros superiores, tá? Isso dificulta muito a higienização, alimentação, atividade básica da vida diária. Aqui a gente vê um punho fletido. Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, um cotovelo flexionado. Aqui também a gente observa o cotovelo flexionado. Nesse aqui, o punho flexionado com a mão bem fletida. E um ombro aduzido e rodado medialmente. Bom, chamando a atenção para membros inferiores, um caso em particular é a diplegia espástica. Normalmente a gente vê isso em PC, né, em paralisia cerebral. Essa curva aqui, que eu estou colocando, é para chamar a atenção de quanto mais cedo o tratamento com reabilitação, toxina botulínica, talas, gesso, fisioterapia, melhora o resultado. A gente consegue até diminuir contraturas fixas e deformidades. Pacientes de 2 a 5 anos de idade costumam ter contraturas dinâmicas, é a melhor fase para que a gente trabalhe. É a fase ideal para a gente iniciar o tratamento, para que a gente evite chegar nessa fase aqui de contraturas e não ter mais muito que a gente poder oferecer para ele. Distonias. Fechando o capítulo de espasticidades, vamos focar um pouquinho nas distonias. São um comprometimento dos núcleos da base, enquanto a espasticidade ela pega principalmente a via piramidal, a distonia ela pega a via extrapiramidal. É uma disfunção neurológica caracterizada pela contração involuntária e sustentada da musculatura, costuma ser bem incapacitante e dolorosa. As formas primárias têm uma prevalência de 16 a 30 casos por 100 mil habitantes, segundo o Movement Disorders, classificada em precoce e tardia, primária e secundária. Distribuição corporal pode ser focal, segmentar, hemidistônica, multifocal e generalizada. Aqui, observem várias figuras aqui para ilustrar, ficar uma coisa mais fácil, né, da gente entender. Isso aqui ilustra a distonia generalizada. Essa aqui é uma hemidistonia. Torcicolo espasmódico é uma distonia focal. Isso aqui, ó, é o blefaroespasmo
com a distonia oromandibular, a gente costuma classificar como a síndrome de Meige. Distonia segmentar, pega o braço e uma parte aqui do pescoço e da face. Distonia generalizada, e aqui mais um exemplo de distonia focal, que é a distonia tarefa específica ou a cãibra do escrivão. Vamos falar um pouquinho sobre o blefaroespasmo. É uma contração espasmódica involuntária e bilateral do músculo orbicular dos olhos. Causa fechamento ocular forçado, intermitente e sustentado. Os primeiros sintomas costumam ser a sensação de irritação ocular, como se fosse um ressecamento, uma hipersensibilidade à luz. Isso ocasiona um aumento do piscamento, que vai se tornando cada vez mais intenso e acaba se transformando numa contratura espasmódica. Dificulta muito ler, escrever, dirigir, sair. É bem complicado, é bem estigmatizante para o paciente. Outro caso é a distonia oromandibular. As contrações espasmódicas na musculatura mastigatória, temporal e masséter, facial inferior, orbicular da boca, complexo submentoniano, pterigóide, lingual, labial e até cervical, dificultam muito a alimentação, dificultam muito a comunicação, a fala. Os espasmos causam dificuldade de fechar a boca devido ao desvio lateral da mandíbula, trismo, bruxismo, desvio lateral superior ou protrusão da língua. Assim, eles dificultam, como eu já falei, a deglutição, mastigação, articulação de palavras e causam muita limitação funcional e embaraço social para muitos pacientes. Existem até os pacientes que fazem os truques sensoriais, botam o dedo embaixo da boca, da mandíbula, às vezes o dedo atrás da orelha, plaquinhas, e isso tem um alívio momentâneo, mas não resolve o problema. Distonia laríngea ou disfonia espasmódica é outro caso. Compromete músculos da prega vocal, laringe e faringe envolvidos na vocalização, podendo também estar associada à distonia de outros músculos faciais. Elas são divididas em duas maneiras, duas formas, adutora e abdutora. A adutora é caracterizada por uma voz estrangulada e sufocada, e a abdutora uma voz sussurrada, resultando em segmentos afônicos. Distonia de membro, que é a famosa distonia tarefa específica ou a cãibra do escrivão. Ocorre excessiva contração simultânea de musculatura extensora e flexora, agonistas e antagonistas durante um ato específico. E aí a pessoa perde a destreza. Por exemplo, escrever, tocar instrumentos. Hemidistonia. Pega todo um dimídio. A limitação e a incapacitação são enormes. A atividade básica da vida diária e a autoestima ficam bem prejudicados e a socialização também. Uma das formas de a gente avaliar, até quando a gente está tratando esse paciente, é você ver a sola dos sapatos, né, que tem um gasto normalmente na parte anterior e lateral. E quando você consegue tratar esse paciente com a toxina botulínica, com a fisioterapia, com a reabilitação, você vê que às vezes eu já peguei paciente que trocava de sandália todo mês e que começou a trocar de sandália de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses. Então, é uma coisa pequena, é o famoso pequeno ganho que a gente relatou no início, mas isso é de uma importância enorme para o paciente e para a sua família. Distonia cervical é um dos tipos mais frequentes entre as distonias. Normalmente acomete adultos, crônica, muito variável quanto à gravidade e prognóstico. Compromete esternocleidomastoide, o elevador da escápula, escaleno, esplênio, trapézio em linhas gerais, mas existem outras musculaturas também comprometidas. Dependendo dos músculos afetados, apresenta diversos padrões, como os mostrados abaixo. Então, aqui a gente observa um laterocolo, ele está rodado para o lado. E aqui a gente observa muita ação do esternocleidomastoide, às vezes o elevador da escápula está comprometido, o escaleno, o esplênio da cabeça, isso em linhas gerais. Rodado, quando o paciente tem perdão, aqui é torcicolo, né? Eu falei laterocolo, aqui é um torcicolo. No laterocolo, o paciente tem muita ação do esternocleidomastoide ipsilateral, escaleno, esplênio, elevador da escápula, trapézio. No retrocolo, a gente tem a ação do trapézio e dos músculos espinhais e até dos escalenos. No pescoço para frente, a gente observa no anterocolo uma ação bilateral de escalenos e de esternocleidomastoides.
Não é receita de bolo, né? Cada caso é um caso, a gente avalia de acordo com o paciente. Uns têm combinação de tudo isso, né? Não é tão simples assim. O espasmo hemifacial é um dos maiores distúrbios do movimento crânio-facial e consiste em movimentos involuntários tônicos ou clônicos, irregulares dos músculos de um só lado da face, orbiculares dos olhos, frontal, risório, platisma zigomático, por exemplo. Essa entidade pode ser relacionada com a compressão do nervo facial na saída do tronco cerebral. Por isso que é importante a gente sempre ter um exame de imagem nesses casos, seja de ressonância ou a ressonância, para que a gente possa avaliar. E isso interfere diretamente na conduta. Outra patologia também frequente é a paralisia facial periférica. 80% delas evoluem bem. A gente toma muito cuidado com cera de córnea, então a gente tenta ocluir os olhos, ter todo cuidado com óculos escuros, pede para o paciente pingar colírio. Muitos referem que mordem o lado da boca, que deixam alimentos, água escorrer pelo canto da boca. Então, a fisioterapia entra com força aí com esses pacientes, ajudando. Mas, infelizmente, alguns deles evoluem com cincinesia ou espasmo hemifacial. A cincinesia é uma reinervação aberrante. Na tentativa do nervo reinervar a musculatura, ela acaba tomando caminhos errados e acaba que ela inerva boca e olho ao mesmo tempo. Então, o paciente sorri, o olho fecha. Ou então, o paciente fecha os olhos, a boca contrai. Isso é muito estigmatizante, né? Isso socialmente é muito ruim. Acaba até levando alguns pacientes à ansiedade, até à depressão. Bom, a reabilitação neurológica é um conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho, é uma equipe, em que o principal aqui está no centro, é o paciente. A fisioterapia, a psicoterapia, o apoio familiar, médico, enfermeiro, cuidador, fonoterapia, terapia ocupacional andam aqui de mãozinha dada em torno da melhora desse paciente aqui. Bom, como a colega já explicou e muito bem explicado, eu só vou citar, né? A reabilitação, ela é fundamental. Então, existem exercícios específicos dirigidos, como técnica de relaxamento e biofeedback, modalidades de medicina física, eletroterapia, exceto na paralisia facial periférica, por conta da cincinesia, né? A gente evita para que diminua o risco de cincinesia. O TENS, ou termoterapia, mobilização articular, hidroterapia, masso, ecoterapia, posicionamento adequado com ou sem uso de ordens, contenções, imagética motora, game terapia, estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica transcraniana, terapia de indução e restrição de movimento para AVE, dentre outros que a Bruna já comentou. Outra estratégia para manejo desses pacientes são as medicações. Os mecanismos de ação possíveis são esses: diminui a excitabilidade dos reflexos medulares, diminui a liberação de neurotransmissores excitatórios pelos terminais pré-sinápticos das fibras aferentes 1A, inibição dos interneurônios excitatórios, interferência com a contratilidade do músculo, inibição das aferências supraespinhais facilitatórias dos motoneurônios. Exemplos: dantrolene sódico, baclofeno, benzodiazepina, clonidina e tizanidina. Bom, pormenorizando aqui, cada um desses medicamentos, a gente pode observar que o baclofeno, por exemplo, ele é um análogo GABA, inibe a liberação de glutamato e espartato, só que ele pode causar alucinação, sedação, discinesia, reduz limiar convulsinógeno, depressão cardiovascular, ou seja, tem efeitos colaterais, né, que tem que ser bem manejados. Os benzodiazepínicos aumentam a afinidade, tem uma alta afinidade com os receptores GABAérgicos, e ele pode causar sedação e fadiga. O dantrolene sódico, ele tem uma ação a nível muscular, mas ele gera hepatotoxicidade, então a gente tem muito cuidado com ele também. A clonidina e tizanidina são agonistas 2 adrenérgicos, mas podem ocasionar secura de boca, letargia e hipotensão ortostática. Cirurgias. A gente pode lançar mão de cirurgias para o sistema nervoso central, periférico ou músculo esquelético. Sistema nervoso central, a bomba de baclofeno, morfina intratecal, risotomia dorsal seletiva, mielotomia, estimulação medular e DBS, são alguns exemplos. Na sistema nervoso periférico, neurotomia periférica, sistema músculo-esquelético, cirurgia tendínea, dentre outras. Aqui eu estou citando, mas pincelando, né? E a neurólise por fenol ou neurólise pela toxina botulínica. Né? A gente pode associar também. Então, a neurólise por fenol, o fenol de 3 a 6%, pode ser indicado para neurólise motora, normalmente causa uma oxonotimese,
ela mantém o tubo neural, causando uma reversibilidade do procedimento. Normalmente se pega os nervos obturador, músculo cutâneo, tibial, nervos motores. Sempre guiado pela eletroestimulação ou ultrassom. O efeito é imediato e dura cerca de 3 a 12 meses. E a gente evita fazer nervos mistos por risco de desestesia, que depois, para manejar, é mais complicadinho. Neurólise por toxina botulínica. Toxina botulínica utilizada aqui no Brasil é tipo A. Aplicação em ventre muscular. Pode ser guiada pela eletromiografia ou ultrassom. Efeitos em dias a semanas. Não causa desestesia. Existe até a toxina tipo B, só que se eu não me engano, também é utilizada aqui. Agora, a toxina tipo L é mais eficaz, principalmente para as doenças que a gente citou. Bom, a toxina botulínica veio para somar e não substituir a fisioterapia. Ela veio como um adendo, uma coisa a mais que a gente pode oferecer para o nosso paciente, tendo em vista que normalmente são pacientes crônicos, né, que vão ter um manejo aí a longo prazo. Ela é produzida pelo Clostridium botulinum. Existem 7 tipos, sendo a tipo A mais eficiente. E as marcas mais conhecidas aqui no Brasil são Botox, Dysport, Xeomin e Prosigna. O mecanismo de ação. Esse aqui é o mecanismo normal e aqui a gente vai explicar. Promove uma desnervação funcional parcial dos músculos injetados, atua seletivamente nos terminais colinérgicos, inibindo a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, chegando aqui, a toxina botulínica ela é injetada, ela tem um tropismo pelos terminais pré-sinápticos colinérgicos, ela é endocitada, ela é levada para dentro através de uma bolsinha, e essa toxina ela é liberada aqui dentro do terminal nervoso. Isso aqui é uma bolsinha cheia de acetilcolina. Existe um complexo proteico chamado SNARE, e essa toxina botulínica, ela cliva esse complexo proteico. Esse complexo proteico ligaria essa vesícula até essa partezinha aqui da membrana para liberar acetilcolina na fenda e fazer a contração muscular. Sendo assim, a toxina botulínica é capaz de diminuir a contração muscular, a musculatura se torna mais maleável, menos rígida, o que reduz a dor e ajuda na reabilitação e, consequentemente, qualidade de vida. O mecanismo de ação. Ainda falando sobre o mecanismo de ação, a precisão pode ser aumentada com eletromiografia, eletroestimulação ou ultrassom. Os efeitos são duradouros, em média 12 a 16 semanas, porém são reversíveis por conta do rebrotamento. Não é imediato, então na face dura cerca de, vamos botar aí 2, 3 dias para começar a aparecer os efeitos, e em tronco e membros, mais ou menos 14 dias. Os benefícios são redução de dor, espasmo, contratura, redução do número de drogas utilizadas, facilita o uso de órteses, melhora a marcha, movimentos involuntários, facilita transferências, higiene pessoal, retarda ou até evita cirurgias, melhora a cosmética de deformidades e desfigurações. E quais as aplicações da toxina botulínica afinal? Não é só estético, não. A gente conhece muito como estético, mas não. A gente tem uma aplicação muito importante na reabilitação neurológica. Nas espasticidades, distonias que a gente já conversou, paralisia facial periférica com as suas complicações, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor miofacial, hiperidrose axilar e palmar, cialorreia e aplicações na oftalmologia, como estrabismo, urologia, bexiga neurogênica. Eu vou me ater mais nessas primeiras aqui, cefaleia, dor miofacial, hiperidrose axilar e palmar e cialorreia. Vamos dar uma pincelada nelas também. Na cefaleia, a toxina botulínica, a gente observou por alguns estudos que, além do efeito que ela tem na acetilcolina, ela também bloqueia a liberação de glutamato e neuropeptídeos. Então, ela também tem uma ação nociceptiva. Normalmente se usa em cefaleias refratárias ou incapacitantes, pessoas que têm muito efeito colateral a drogas, ou até mesmo pela própria preferência do paciente, Cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa, tem que ser avaliada. Então, a gente vê, de acordo com o histórico do paciente, se ele é elegível ao tratamento com a toxina botulínica ou não. Não é todo mundo que usa, Então, aqui a gente pega principalmente os músculos glabelares, frontais, temporais, occipitais e até os cervicais.
A dor miofacial acaba sendo um assunto um pouco controverso, né? Alguns estudos, até por metodologia, desenho de estudo, casuística, acabam não sendo tão impactantes, assim, né? Não sendo tão considerados. Existem estudos que falam a favor, outros que falam contra. O que eu peguei aqui de mais atual que eu achei interessante foi esse estudo da Toxins. Ele até cita que, de acordo com a Academia Americana de Neurologia, a toxina botulínica A é classificada como nível B de tratamento, né? Possivelmente efetiva, né? Provavelmente efetiva para dor miofacial. Esse estudo dividiu os pacientes em vários grupos, em que um foi usado placebo, outro foi o tratamento conservador, o outro foi o tratamento conservador com a toxina botulínica, em pequenas, médias e altas doses. Então, foi comparado. O que eles observaram, eles não observaram uma diferença tão grande, né, dos pacientes que usavam para os que não usavam. Mas os pacientes que usavam a toxina e tiveram uma boa resposta, ao ver deles, foram pacientes que usavam pequenas doses de toxina botulínica. Então, o que eles aconselham, né, na conclusão? Sempre priorizar o tratamento conservador antes e usar pequenas doses se for usar de toxina botulínica. Então, é o que eu falo, cada paciente é um paciente, não é receita de bolo, tá? A gente tem que avaliar para ver se ele é elegível ou não para aplicação. Se ele vai se beneficiar ou não, e se se beneficiar são pequenas doses utilizadas. Normalmente é feito em ventre muscular e não nos pontos gatilho. Aqui está a referência do estudo, para quem quiser consultar. Hiperidrose afeta até 0,5% da população, pode ser generalizado ao local, normalmente acomete dos pacientes, 10% dos pacientes em face, axila 51%, planta dos pés 30% e palma das mãos 24%. Causada pela hiperatividade neurogênica das glândulas sudoríparas, causa desconforto profissional e social. O tratamento é iontoforese, sais de alumínio, sedativos orais, drogas anticolinérgicas, até cirurgia como a simpatectomia. A toxina botulínica pode ajudar bastante nisso aí. Cialorreia, cerca de 70% dos pacientes com Parkinson e 20% daqueles com esclerose lateral amiotrófica também apresentam a cialorreia. Também é frequente em pacientes com paralisia cerebral e traumatismo crânioencefálico. A saliva é produzida pelas glândulas parótidas submandibulares e pode ser tratada com drogas anticolinérgicas e radiação cirúrgica. A toxina botulínica é uma boa opção. O que influencia na resposta da toxina? É a técnica usada, a dose, a massa muscular, o programa de reabilitação pós-bloqueio, aí vem a equipe multidisciplinar, uso de órteses de posicionamento ou contenção. Efeitos adversos são transitórios, tendo em vista a duração da medicação no organismo, dependente da região de abordagem. Quando a gente aplica em face, pode haver ptose, turbamento visual, olhos secos, pescoço ou até na faringe, na laringe, disfagia ou disartria, fraqueza muscular. Contraindicações: formação de anticorpos neutralizantes, gestação, amamentação, inflamação local, uso de aminoglicosídeos, doença neuromuscular associada, contratura fixa, anquilose ou retração tendínea. Recomendações: a gente tem que sempre estabelecer objetivos individualizados para a equipe multidisciplinar. Controle motor, biomecânica, terapia manual, a gente tem que ver até onde a gente consegue chegar com esse paciente, o que a gente pode oferecer para não nutrir falsas expectativas e depois frustrar esse paciente. Sempre a verdade tem que ser dita, sempre tem que ter um diálogo com esse paciente para que a gente não frustre, né? Muito pelo contrário, a gente vai valorizar cada pequeno passo, cada pequeno ganho. A gente vai definir o plano de reabilitação, vai ter que sempre reavaliar cada aplicação de toxina botulínica, é uma aplicação. Então, hoje você aplica de uma maneira, daqui a 3, 4 meses você vai aplicar de repente de outra maneira completamente diferente, dependendo do padrão que ele esteja apresentando naquela ocasião. Terapia ocupacional, órteses, a gente pode reavaliar ali com aquelas escalas já citadas de Tardieu, Ashworth, índice de Bartel, goniômetro e outras mais, né? Aqui eu estou falando de algumas, mas existem várias outras escalas. Bom, a conclusão.
As doenças, né, as espasticidades, as doenças neurológicas são sempre um desafio do ponto de vista fisiológico, de avaliação e quantificação, tendo um tratamento igualmente complexo e multidisciplinar. Os recursos existentes associados levam a um controle aceitável de sintomas indesejados. Em especial, a toxina botulínica favorece a reabilitação, impacta positivamente na qualidade de vida dos pacientes e em sua autoestima. Então, tudo que a gente puder oferecer, que seja seguro, que seja eficaz para esse paciente, eu acho que assim realmente é a meta, é a qualidade de vida, é você ter uma melhor sobrevida e você melhorar a autoestima, melhorar a atividade básica da vida diária, isso não tem preço. Assim, realmente uma satisfação pessoal muito grande para a equipe de reabilitação, para médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, para familiares e principalmente para o paciente. Bom, queria agradecer aqui a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que tenha sido claro, que tenha sido objetivo e que tenha ajudado aí, tá? Aqui está o meu Instagram para quem quiser se comunicar comigo, está o meu e-mail para quem quiser tirar dúvidas. Fiquem à vontade. E muito obrigada mais uma vez. A gente é que agradece, doutora, pela aula. Eu queria agradecer em nome da equipe do CREB, em nome da equipe, em nome do doutor Raim Malek, que hoje não pôde estar com a gente aqui, ele está em outro compromisso, mas ele é um médico também que está nessa empreitada de coordenar esse projeto, né? Ajuda a gente convidando médicos conhecidos, médicos externos, médicos internos, nesse objetivo mesmo que é a gente agrupar mais conhecimento. É o nosso foco aqui, ter mais conhecimento realmente para a gente poder atender cada vez melhor os pacientes que nos procuram e que confiam no nosso trabalho, né? Queria agradecer a doutora Monique pela aula. Queria convidar todo mundo que quiser conhecer o serviço, quiser conhecer a doutora, quiser conhecer a Bruna. Queria agradecer a Bruna. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Pela aula também, né? Queria agradecer a minha equipe, né? Que eu tenho certeza que quando essa aula estiver disponível, tá todo mundo lá assistindo e comentando. A gente sempre fica na expectativa ali, esperando o vídeo sair para poder estar sempre no intuito da aprendizagem mesmo, de atender melhor nossos pacientes. E é isso. Obrigada a todos. Até a próxima PEC. Até logo. Até logo.